Olá, tudo bem? Amanda, tudo bem, pessoal? Dá oi pra mim, gente. Oi, Pri, tudo bem? Tudo Saudade. jóia? Também. Olha o Rafael. Primeira vez que eu vejo o Rafael por aqui, é o Rafael da 02, não é? É da Eu nossa mesmo. turma. Eu acho que é. Tá me escutando aí? Tô te ouvindo, é o Rafael da 02? É, Ei, eu Rafa, tá mesmo. jóia? Thaís, tudo bem, Thaís? A Thaís hoje não. Ah, não, gente, eu não gosto. Eu gosto quando vocês deixam a câmera, porque ficar olhando fotinha é tão ruim. Thaís, liga sua câmera, você tá aí no quarto da sua mãe? A Thaís da DM 04. Tô, tô no meu, por isso que tá bagunçado. Mas vou ligar, peraí. Liga a câmera. Porque assim, é bom quando vocês estão com a câmera ligada, porque às vezes quando eu pergunto alguma coisa, aí eu vejo vocês balançando a cabeça assim, eu vejo se tá entendendo ou não, sabe? É melhor. Pelo menos uma pessoa. Tá, Maria vou ligar, Fernanda peraí. entrando. Vocês estão fazendo os exercícios, gente, de economia e mercado? Tá fazendo, Eu tô Amanda? fazendo. Tô. Tá Eu tô achando copiando tudo difícil? no caderno. Ah, mais ou menos. Mais ou Eu menos? só agarrei nos cálculos agora. Nos cálculos? Mas de que parte? Da etapa 2? Lá embaixo, onde que fala sobre Hum. custos, essas coisas. Aí eu fiquei meio agarrada na Ah, hoje, formulazinha. hoje a live vai ser sobre os custos, tá? Custos, Ah, tá. receitas e lucros. Isso, foi essa parte que eu agarrei um pouquinho. Tá. Então, que ótimo, porque aí é bom que a gente já faz uma É, já live bem equilibra, né? direcionada. Eu sei que Uhum. tem alguns gráficos, né? E algumas fórmulas dentro da disciplina, mas não é muito assim para que vocês efetuem cálculos, não vai ter muita aplicabilidade na execução, não. O importante mesmo é que vocês entendam aí o conceito, tá? Ah, sim. Eu não vou Ah, então melhor, né? eu não vou trabalhar, assim, é lógico que interpretar aí um gráfico, gente, faz parte. Vocês já tiveram É, aula com de certeza. estatística, ADM 1 e 2 já teve aula de estatística aí. Variação. Pois é, média, hoje eu vou falar um pouquinho sobre média, mas não Eu tô fica. copiando tudo aqui no caderno, tipo, tá tudo organizadinho. Amanhã eu vou mandar para vocês os slides para poder ajudar, tá? Eu tô devendo Ah, para sim, vocês tá alguns bom. slides. E aí a gente vai combinar o seguinte, a gente vai fixar as nossas lives, elas vão acontecer eu já tinha falado, né, nas terças e quintas, tá? Vou colocar aí para Ah, vocês esses 2 dias, terças e quintas, ok? uhum, Deixa eu perguntar, a beleza. matéria vai ficar aberta até quando? A matéria ela vai ficar aberta até o final da pandemia. Ela não As vai duas fechar matérias? mais, não. Todas as matérias vão ficar abertas. Conforme for abrindo, todas as matérias vão ficar abertas, tá? A Vilma Ah, decidiu ok. que não vai fechar mais, não. Então, Ah, é bom bom que que dá pra fazer os outros exercícios, então, da gestão de novo. não, e é bom que dá para poder fazer com tranquilidade também, não precisa ficar Uhum. correndo para fazer a matéria. Ah, Seguinte, sim. gente, o Zoom, ontem, quando eu estava fazendo uma live com o pessoal da segurança do trabalho, ele está encerrando, com 40 minutos ele está encerrando. Aí, se cair a conexão, eu vou ter que gerar um outro link e mandar no grupo para vocês, tá? Então, se der mais de 40 minutos e o Zoom encerrar a minha conexão, eu vou mandar lá nos grupos um outro link para que vocês consigam acessar, ok? Ok, professora. Então tá bom. É, Beleza. Aqui, o que eu tenho que dar de recado? Era isso. Que, Você sabe se o desafio final eles vão liberar igual você tinha falado? pois é, Amanda, a questão do desafio final, eles informaram, a franqueadora informou que para cada disciplina vai ser de um jeito. Algumas disciplinas vai ser um desafio só
e outras disciplinas vão ter vários desafios. Então, a gente vai ter que observar isso de acordo com o que a gente for fazendo os exercícios, tá? Eu sugiro a vocês deixar eu fazer o desafio final primeiro, porque aí se eu ver que ele está falando, aí eu falo com vocês. Uhum. Não, beleza, então. E outra coisa, nas lives, gente, não necessariamente eu vou subir a matéria inteira, não, tá? Eu tô colocando aqui nas lives os pontos principais da matéria. Então, assim, tem alguns conteúdos que eu não subi para as lives. Então, cabe a vocês aí encaminhar algumas perguntas para que eu tenha uma noção do que vocês querem assistir, do que vocês estão precisando ver. Mas aí, se você, conforme vocês forem falando, eu vou direcionando a live. Quando vocês não falam nada, aí eu pego o que eu acho que é mais importante e trago aqui para vocês, tá bom? As perguntas são bem importantes para me ajudar a direcionar o que eu coloco na live ou não, tá bom? Sim, Meu copo tá de bom. Sandy Júnior, gente. Comprei lá no show. Super lindo, os dois abraçadinhos. Mas vamos lá. Hoje a live eu vou focar na questão dos custos, tá, gente? Custos e produção. Eu vou focar nesse assunto porque é muito importante que vocês entendam bastante sobre o que quer dizer cada conceito, que vocês entendam bastante sobre esse assunto em específico, tá? Então, vamos lá. Bom, na última live, nós falamos um pouco sobre oferta e demanda e também sobre a teoria do comportamento do consumidor, né? Nós conseguimos observar aí, pessoal, como é importante entender o comportamento do consumidor para assim eu conseguir trabalhar com o conceito de oferta e demanda, né? É através desse comportamento que eu vou aí interagir com a questão da minha oferta e com a questão da minha demanda. Hoje eu vou focar um pouco mais, né, sobre um outro agente econômico que a gente tem aí dentro da economia, que são as empresas. Eu falei para vocês que a gente tem aí como agentes econômicos as empresas, os indivíduos e as famílias. Hoje a gente vai focar um pouquinho nas empresas. A gente vai falar sobre custo e produção. Dentro do material do EAD, tem uma etapa, igual a Amanda falou, que tá focando bastante sobre custo, a questão do custo, receita e lucro. Não é isso mesmo? Quem não chegou a ver aí, a Amanda que já assistiu, Amanda, se você quiser interromper a live a qualquer momento para fazer pergunta, pode interromper, tá bom? Sim, tá bom. Então, vamos lá, gente. Primeiramente, a gente vai definir aí o que é custo dentro de um processo produtivo, tá? Então, custo, pessoal, será tudo que envolve aí o gasto para a empresa produzir um determinado produto. Associem custo com despesas. Custo é igual a despesas, tá? Tudo que a empresa gasta para produzir um produto é chamado de custo, tá? Esse custo, essas despesas, ele possui aí algumas subdivisões, tá? Então, dentro desse custo, a gente pode dividir ele entre custos fixos, custos variáveis, custo total, eu tenho o custo marginal, o custo fixo médio, o custo variável médio e o custo total médio. Eu vou trabalhar com vocês um por um, porque é bastante importante que vocês entendam. Então, vamos lá. O que é o custo fixo? Gente, vamos começar com a primeira subdivisão aí dentro de custo, dentro de despesas da minha empresa. O custo fixo, gente, ele é um fator de produção que tem custos independentes do nível de atividade da empresa. Então, qualquer que seja a quantidade produzida ou vendida, tá? Mesmo que seja zero, mesmo que eu não produza nada, o meu custo fixo se mantém,
tá bom? Então, assim, se eu aumentar a produção, se eu diminuir a minha produção, ou se eu nem chegar a produzir, esse custo fixo se mantém. O que é, então? Vamos dar um exemplo desse custo fixo. Olha só, pensem no aluguel do meu espaço, pensem lá no grau, gente. Independente se tem aluno indo lá, independente se aumenta a quantidade de alunos, diminui a quantidade de alunos, ou igual agora, eu não tenho aluno nenhum, o aluguel do espaço, ele tem que ser pago. Eu tenho esse custo independente do nível da minha produção, tá? Os salários dos funcionários administrativos, independente se sobe o número de alunos, independente se desce o número de alunos, eu tenho ali o custo fixo com os salários dos meus funcionários, tá? Por exemplo, também material de limpeza. Eu tenho um custo fixo aí com material de limpeza. Não vai diminuir, né? Vamos pensar lá no grau. Eu vou gastar menos material de empresa se aumentar a quantidade de alunos? Pouco provável. Eu tenho que comprar material de limpeza, tá? Talvez aí altere um pouquinho o custo médio, né? Porque quando a gente aumenta a quantidade de alunos, talvez aí a gente vá gastar um pouco mais aí, vamos supor, de água sanitária, né? Vou gastar um pouco mais com esse material de limpeza. Mas o custo de material de limpeza, independente disso, mesmo que eu não tenha aluno, nunca que vai acabar, porque eu vou ter que continuar limpando. Então, associe um custo fixo com uma despesa que é independente da minha produção. Mesmo que a produção não exista, eu tenho esse custo, ok? E os custos variáveis, gente? Eles são aqueles que sofrem alteração de acordo com o nível de produção. Então, aí, se ocorrer aí um aumento ou uma queda no meu nível de produção, consequentemente, haverá uma mudança nesse custo variável. Pensa só, se eu sou um vendedor e eu recebo uma comissão, se eu vendo mais, se eu aumento a minha produção, a minha variável não é maior? Eu não recebo uma variável maior? Então, olha como esse custo é variável para a empresa, ok? Comissão é um ótimo exemplo aí de um custo variável. E mão de obra? Eu falei com vocês que o salário do meu funcionário é um custo fixo, mas a minha mão de obra eu considero um custo variável, porque se eu subo a quantidade de alunos no grau, eu preciso de mais professor, eu vou precisar aí talvez de uma pessoa a mais para tratar da limpeza. Então, a minha mão de obra eu considero um custo variável. Gente, custo fixo e variável, como que eu vou pensar para diferenciar eles? O fixo, independente da minha produção, eu tenho ele. E o custo variável, ele vai alterar aí de acordo com a produção do meu produto, ok? Se ela aumenta, diminui, se ela cai. Basicamente é isso, tá? Esses custos que são chamados de custos variáveis, pessoal, eles são vistos aí como grandes vilões, tá? Por empresários dentro dos empreendimentos. Porque se você pensar assim, que toda vez que eu queira aumentar o meu número de produção, né? O meu nível de produção, eu vou sofrer com o aumento do meu custo variável, você realmente começa a enxergar esse custo variável aí como um vilão. Só que é importante também que vocês percebam que o aumento desse custo variável, através do aumento da minha produção, ele também traz aí um aumento da minha receita, tá? Ele está ligado também no aumento da minha receita. Eu tenho um aumento do meu custo variável, mas eu também tenho um aumento de receita. Então, essa questão do custo variável ser o meu vilão, não é bem assim. Eu consigo, aumentou? Aumentou. Mas é por quê? Porque eu tenho também uma receita maior, ok? Tá tranquilo? Balança a cabeça, Thaís. Ótimo, então. Paulo, tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Então, esses são os custos fixos e esses são os custos variáveis. E o que é o meu custo total? O custo total, gente, é a soma do meu custo fixo mais o meu custo variável, tá? Simplesmente isso. Eu vou somar essas duas despesas dentro da minha empresa e a soma disso traz para mim o meu custo total, tá? Outro conceito, outra subdivisão que a gente tem dentro de custos, gente, é o custo marginal.
Eu preciso que vocês entendam bem esse conceito de custo marginal, tá? O custo marginal, pessoal, ele se refere à mudança no meu custo total, tá? De produção, em decorrência do aumento da quantidade produzida. Então, pessoal, se eu produzia 50 pães e agora eu estou produzindo 60 pães, o custo que eu tenho para produzir esses 10 pães a mais é o meu custo marginal, ok? Por quê? Porque eu vou somar esse custo que eu tenho para produzir os meus 10 pães a mais o custo que eu tinha para produzir 50. Então, toda vez que eu aumento a minha produção, eu tenho um custo marginal, tá? Que se refere nessa quantidade que eu vou produzir a mais. Ele se dá através da quantidade que eu vou produzir a mais, ok? Só que vocês me mandam um WhatsApp, eu não sei se vocês estão entrando ou não, mas acho que não. Vamos lá. Foi a Maria Fernanda, ela falou que o aplicativo dela parou de funcionar e perguntou se a live parou. Ah, tá. Aí fala com ela. Eu vi que é a Maria Fernanda. Aí fala com ela que não parou, não. Deve ser alguma coisa lá do aplicativo dela, tá? Então, olha só, eu tenho custo fixo, custo variável, custo total, o custo marginal e eu também tenho, pessoal, os custos médios, né? Nós vimos aí dentro de estatística que a média, gente, é uma medida de tendência central. O pessoal da DM1 e da DM2 já sofreu aí com a medida de tendência central, né? Comigo. O que a medida de tendência central traz para mim, gente? Equilíbrio. A minha média informa qual o meu equilíbrio. Então, o custo médio nada mais é o que o equilíbrio. Então, vamos supor, custo fixo médio. Gente, como que eu calculo o custo fixo médio? Eu pego o meu custo fixo total e divido pela quantidade produzida. Então, eu tenho aí a média do meu custo fixo, né? Custo fixo, custo variável médio, mesma coisa. Eu pego o custo variável total e divido pela quantidade produzida. Então, eu tenho uma média do meu custo variável. E o custo total médio, eu pego o meu custo total e divido pela quantidade produzível. Eu tenho o equilíbrio, a média do meu custo total. Ok? Bom, essas são as subdivisões que a gente tem aí dentro dos custos, dentro das nossas despesas, tá? Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre receita e maximização de lucros, tá? Eu tive uma aluna, acho que foi a Lisiane, da ADM4, que ela me mandou aqui uma pergunta, ela me questionava assim, o que é receita dentro de uma empresa? O que significa isso? Gente, receita dentro de uma empresa corresponde ao faturamento, tá? Então, toda vez que eu pensar em receita, eu vou pensar em faturamento. É a mesma coisa que toda vez que eu pensar em custo, eu vou pensar nas minhas despesas. Então, quando eu pensar em receita, eu vou pensar no faturamento, tá? Essa receita, ela pode ser, esse faturamento, né? Ele pode ser originado aí através da venda de um produto, ele pode ter sua origem através de um rendimento, né, de aplicação financeira, ele pode aí ser originado através da venda de um ativo, quando, por exemplo, eu vendo uma máquina, eu também tenho aí uma receita, tá? E assim, eu tenho, então, várias fontes para gerar a minha receita, várias fontes para gerar o meu faturamento. Então, o faturamento de uma empresa é a mesma coisa que receita. Quando vocês tiverem aula de contabilidade, vocês vão ver que essa receita possui aí classificações de acordo com de acordo de como o faturamento é gerado, tá? Vocês vão ver aí as receitas operacionais, as receitas não operacionais. Então, de acordo com como eu tenho esse faturamento, de como eu origino essa receita, a gente tem as classificações. Fecha o microfone para mim, Mauro. Mário Lucas, não é? Isso. É só o microfone, Mário. Não pode deixar o vídeo, mas tá bom. Então, gente, mas assim, essas classificações de receita eu deixo para aula de contabilidade, tá? Em economia, eu preciso que vocês associem receita a faturamento, tá?
Então, olha só, a receita da minha empresa é a mesma coisa que o meu faturamento, tá? E o que é, então, a receita marginal? Olha só, lembre que eu falei para vocês que o custo marginal é o custo que eu tenho quando eu aumento a minha produção, né? Só que quando eu aumento essa minha produção, eu não tenho só custo, né? Eu também gero receita. Lembra dos pães? Eu falei para vocês que eu queria produzir 50 pães. Para me produzir 10 pães a mais, eu vou gerar um custo marginal. Mas quando eu vendo esses pães, eu não tenho só um custo marginal, eu também tenho uma receita marginal. A receita marginal, ela é quando a receita total aumenta devido ao aumento da minha produção, tá? Portanto, gente, o custo marginal e a receita marginal, eles são definidos como a mudança no custo ou na receita à medida que a produção aumenta, tá? Toda vez que a gente falar em custo marginal e receita marginal, eu vou pensar o seguinte: opa, aumentei a minha produção. Eu quis aumentar a minha produção. Essa diferença que eu tenho aí com o aumento de produção geram custos marginais e receitas marginais. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, beleza. Estou acreditando que tá tranquilo, tá? Então, entendido o que é receita e custo, gente. Receita, meu faturamento. Custos, minhas despesas. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que é lucro, tá? O lucro é o que, gente? É a diferença entre receita e custo. Então, eu pego a minha receita, pego o meu faturamento, tiro as minhas despesas, tiro o meu custo, o que sobra aí para mim é o meu lucro, tá? Um conceito que foi trabalhado dentro do EAD com vocês foi sobre maximização de lucros. A Amanda saiu? A Amanda caiu? Será? Não, tô aqui. Amanda, Paulo, eu vi que vocês já viram essa parte dentro do EAD. Vocês entenderam sobre maximização de lucros? Pode falar a verdade. Mais ou menos? Tem uma partezinha. Mais ou menos. Tem uma partezinha que pegou mais. Gente, eu confesso para vocês, quando eu tive essa parte de maximização de lucros, foi quando eu fazia a faculdade de administração. Cara, na primeira vez eu não entendi nada. Porque, tipo assim, os conceitos, eles brigam, o conceito de maximização brigava com o que eu entendia. Só que, graças a Deus, eu tive um professor que me mostrou aí um caminho da luz, tá? E eu vou tentar mostrar o caminho da luz para vocês quando a gente fala em maximização de lucros, tá? Quando a gente fala aí em maximização de lucros, gente, a gente pensa na ideia de atingir o meu lucro máximo, tá? Maximização é o ponto máximo do meu lucro, tá? Toda empresa tem o objetivo de maximizar o lucro. O que ela quer, no fundo, né, é isso. Só que dentro da economia, nós temos o seguinte conceito. Olha só o que a economia me fala que diz respeito à maximização de lucro. A maximização do lucro acontece quando o custo marginal é igual à receita marginal. Quando eu vi esse conceito, eu pirei. Falei, cara, se eu quero produzir mais, porque receita marginal, custo marginal é quando eu quero aumentar a minha produtividade. Mas ele está me falando que o custo que eu tenho para produzir mais é igual à minha receita. Se receita e custo é igual, eu fiquei no 0 a 0. Como assim eu atingi a maximização do meu lucro? Eu não conseguia. Mano, eu falei, esse cara pirou, esse economista pirou. Mas aí, como eu falei para vocês, eu tive um professor que me direcionou aí para o caminho da luz. Então, gente, olha só. Olha só, agora a gente vai trabalhar sobre maximização do lucro, tá? A maximização do lucro acontece, então, quando o custo marginal é igual à minha receita marginal. Só que, dentro desse conceito de maximização de lucro, eu vou fazer 2 combinados com vocês. Prestem bem atenção nesses 2 combinados. Toda vez que vocês pensarem na relação entre receita e custo, faturamento e despesa, e na sua cabeça vier o conceito de prejuízo, você pensar assim, opa, receita e custo maior que receita, prejuízo, você vai trocar
a palavra prejuízo por lucro negativo, tá? Então, toda vez que eu pensar receita e custo, e eu pensei, tive prejuízo, eu não penso mais isso. Eu penso, tive lucro negativo, ok? É o primeiro combinado que eu tenho que fazer com vocês para que vocês entendam. O segundo combinado é o seguinte, gente. Toda vez que você pensar que a receita e o custo, eu tenho uma receita e o custo, e na sua cabeça pensar assim, ficou no 0 a 0, nem ganhei nem perdi, eu não vou pensar mais isso. Eu vou pensar assim, atingir o meu ponto máximo do lucro, tá? Eu tive maximização de lucro. Então, percebam esses dois combinados. Eu não uso mais a palavra prejuízo, agora eu só uso lucro negativo. E toda vez que eu pensar, fiquei no 0 a 0, estou analisando ali receita e despesa e pensar, fiquei no 0 a 0, não existe mais isso. Agora eu atingi o ponto máximo do meu lucro. Eu tive maximização de lucro, ok? Então, vamos começar a analisar. Vamos analisar algumas relações aí entre receita e custo para definir aí o comportamento do meu lucro. Então, olha só. Quando os custos, o meu custo, a minha despesa, é maior que a minha receita, é maior que o meu faturamento, eu tive o quê? Um lucro negativo, professora, porque não existe prejuízo, eu tive um lucro negativo. Quando eu tenho uma situação em que a minha receita, o meu faturamento é maior que o meu custo, eu terei um lucro positivo, ok? Agora a gente vai pensar aí no meu custo marginal e na minha receita marginal. Lembrem que a ideia aqui é que eu quero aumentar a minha produção. Falei em custo marginal e receita marginal, eu quero aumentar a minha produção. Então, pense o seguinte, sempre que a minha receita marginal, ou seja, estou aumentando a minha produção, e essa minha receita marginal for maior que o meu custo marginal, eu tenho lucro positivo, eu tenho lucro crescente. Notem o seguinte, a ideia é que eu aumentei a minha produção. E esse aumento na produção está me dando uma receita maior que o custo. Então, eu tive um lucro positivo, um lucro crescente, tá? Agora, pessoal, quando eu decidi aumentar a minha produção e encontrar uma igualdade entre a minha receita marginal e o meu custo marginal, eu atingi, então, o meu ponto máximo de lucro. Lembra que eu não fico mais no 0 a 0? Eu atingi o meu ponto máximo de lucro. Então, se eu quero aumentar a minha produção de pães e o custo que eu tenho para isso é igual ao faturamento que eu tenho nesse aumento, o que quer dizer, gente? Eu quis dizer que ali, nesse ponto, eu atingi o meu ponto máximo de lucro, tá? E por que eu atingi isso? Porque se eu produzir, quando eu atingo esse ponto máximo de lucro, quando o meu custo é igual à minha receita, gente, eu atingi o meu ponto máximo de lucro. Se eu continuar produzindo, o que vai acontecer? O meu lucro, ele vai se tornar negativo, porque o custo que eu vou ter para produzir mais vai ser maior que a minha receita. Deu para entender? Difícil, né? Pensem só. Eu adoro Amanda, não entendi porra nenhuma. Não, isso vai ficar gravado, meu Deus. Pensem só, pessoal. Dá para entender, mas é meio dificinho. Não, eu tô falando, quando eu tive essa aula, eu pirei. Gente, eu quero produzir, eu produzo normalmente na minha padaria 50 pães, tá? E aí, eu falei assim, agora eu vou produzir mais pães. Eu comecei a produzir 55 pães. 5 pães a mais. Aumentei a minha produção de pães. Então, para produzir 50 pães, gente, eu tenho um custo de R$30 e eu tenho uma receita, e esses 50 pães geram uma receita de R$60, tá? 60, receita, menos 30, custo, gera um lucro de 30. Beleza. Ok. Gente, vai acabar. Peraí.
Se acabar, eu gero um novo link, tá? Olha só, então 55 pães. Ah, vou continuar aumentando a minha produção, tá, gente? Ao invés de produzir 55 pães, agora eu quero produzir 60 pães. Só que para me produzir 60 pães, o meu custo, que era de 30, ele subiu para 40 reais, tá? E a minha receita, que era de 60, baixou para 50. Ah, tá. Então, olha só, para me produzir 60 pães, gera para mim um lucro de 10 reais. Por quê? Porque o meu custo subiu para 40 e a receita que entra para produzir esses 60 pães, agora é de 60. Então, ficou aí só 10 reais. Olha como é que o meu lucro está caindo. Só que agora eu quero produzir 70 pães, ó. Continuo aumentando a minha produção de pães. Gente, o custo para me produzir 70 pães é 50 reais. Só que esses 70 pães, ele só gera para mim uma receita de 50 reais. Fiquei no 0 a 0. Quando eu fico no 0 a 0, a economia me fala o seguinte: você atingiu o seu ponto máximo de lucro. Se você continuar produzindo, se você produzir 80 pães, agora o seu custo vai ser de 70 e a sua receita vai ser de 50. Eu tenho prejuízo? Não, lucro negativo. Entenderam? Então, olha só, quando o meu custo marginal, o meu custo para produzir mais é igual à minha receita marginal, eu atingi o ponto máximo. A partir dali, eu só vou ter lucro negativo. Ficou tranquilo, pessoal? Essa questão de maximização aí dos lucros é só isso. Ele só trocou, ele está me falando que quando eu cheguei no 0 a 0, não tive nem ganho, nem perda, eu atingi o ponto máximo do meu lucro. A partir dali, eu não consigo ganhar mais. Eu só vou ter, ó, negativo, negativo, negativo. Tranquilo? Deu para entender, Paulo? Mário, dá um joinha para mim. Pessoal, é isso. Olha que live tranquila. Porque eu queria que ficasse bem, que vocês entendessem, eu quero que vocês entendam bem esses conceitos, porque lá na frente a gente vai voltar neles. A questão desses conceitos primordiais que eu estou trazendo dentro das lives, elas vão evoluindo. Então, eu preciso entender, principalmente maximização de lucros. Opa, quando a professora falar isso, é porque eu atingi ali o máximo e a partir disso eu só vou ter lucro negativo. Ok? Façam os exercícios. Com essa live, gente, eu vou até compartilhar minha tela, vocês vão conseguir chegar aqui, ó. Olha só, calcular os custos e receitas de lucros. Vocês conseguem fazer esses exercícios aqui todos, com a live de terça-feira e com a live de hoje. Hoje é quinta, né? Terça-feira que vem eu vou falar com vocês aí sobre monopólio, oligopólio, concorrência monopolista, tá? Aí a gente vai encerrando aí a etapa 2, ok? Qualquer coisa, quando vocês forem fazer os exercícios, ou se vocês não lembrarem depois, me mandem perguntas, porque eu tento pesquisar aí, tento pensar numa outra forma de explicar para vocês, tá bom, pessoal? Ah, outra coisa, gente, eu vou subir a live amanhã, tá? Amanhã eu subo ela para o canal e vocês conseguem rever. Quem não viu aí consegue assistir, tá bom? Então, até mais, pessoal. Façam os exercícios e terça-feira venham com perguntas para me direcionar melhor a live, tá? Um abraço para vocês. Obrigada, viu? Até mais.